Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia fala sobre os patriarcas no Gênesis, os fundadores da raça humana a partir de Adão, e também dos patriarcas de onde surgiram as 12 tribos de Israel. Noé é o 10º patriarca, descendente direto de Adão. A Bíblia se refere a ele, além do Gênesis, nos seguintes livros: 1 Crônicas, Isaías, Ezequiel, Lucas, na genealogia de Jesus Cristo. Também nosso Senhor fala sobre Noé, Hebreus, a primeira e a segunda cartas de São Pedro. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus, segundo Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Homens, mulheres, corrompidos, viviam no tempo de Noé. Então, aos 600 anos de idade, ele foi chamado por Deus para construir uma arca que flutuaria sobre as águas do dilúvio, que destruiria toda a humanidade pecadora e exterminaria também animais, exceto os que se encontrassem dentro da arca. Noé aceitou tão grave missão. Depois de construir a arca e colocar dentro dela um casal de cada espécie animal e de 7 pessoas, Deus enviou a chuva durante 40 dias e 40 noites, alagando tudo. Depois que terminou esse período de chuva, o dilúvio, a terra ainda ficou alagada por 150 dias. Sobreviveram tão somente aqueles que estiveram dentro da arca. A vida de Noé, o total dela foi de 950 anos. Noé era um homem casado e, segundo o livro apócrifo, A Caverna do Tesouro, escrito no século IV, sua esposa se chamava Raical. Noé foi retratado, por exemplo, pelos pintores na história da humanidade. Hans Jordaens, que faleceu no ano 1630, um belga, na época do Barroco, com a tela A Entrada de Noé na Arca. Também um irlandês que viveu a maior parte da vida lá em Londres, Daniel Maclise, pintou o sacrifício de Noé. Noé está presente no Alcorão dos muçulmanos, onde é mencionado 26 vezes. Para os mormons, Noé é a personificação de São Miguel Arcanjo. Noé encontra-se também na literatura. Elie Wiesel é um escritor alemão, judeu, que faleceu em 2016. Ele foi um sobrevivente de um campo de concentração nazista. Escreveu um livro intitulado Noé ou a Transfiguração do Medo, publicado no ano 2000. Jürgen Erbach, também um alemão, nascido em 1945, escreveu o livro Noé, História de um Sobrevivente, publicado no ano de 2001. Diversos lugares reivindicam possuir o túmulo do patriarca Noé. Al-Karak, também na mesquita de Nebi Nish, na Turquia. Uma mesquita lá no Iraque também reivindica ter o corpo do patriarca. E uma cidade do Azerbaijão diz que tem Noé também enterrado lá no seu meio. Noé foi um tipo, uma figura, uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que é o Salvador por excelência. Noé representa um novo começo para a humanidade. Noé traz uma mensagem de esperança para todos os homens. Noé é um exemplo de virtudes, o exemplo de fé, o exemplo de obediência a Deus, o exemplo de perseverança na construção da arca, no estar dentro da arca. Noé foi um homem humilde e exemplo de humildade, foi um homem trabalhador, foi um homem paciente, um homem que temeu a Deus. A vida de Noé nos ensina que as tempestades são passageiras, que Deus é quem salva, não o poder, a fama, a beleza, que devemos nos preparar para a missão dada por Deus. Noé aprofundou seu conhecimento sobre carpintaria, sobre animais. Embora fosse um homem justo, perfeito, segundo a palavra, que andava na presença de Deus,
Noé perdeu o controle sobre si em determinada ocasião e deixou manchar a sua própria reputação. Ele era um homem, não Deus. E nós aprendemos então com Noé que precisamos orar, vigiar sempre. Que o Espírito Santo então nos dê uma vida de dedicação, de fé, de obediência, de humildade, de paciência, no temor a Deus todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.